Vamos lembrar um pouquinho, então, de como a psicanálise foi criada, né? Se a gente está dizendo que o que importa mais não é esse nível consciente, a psicanálise ela começa com o abandono da hipnose. Antes as pessoas elas eram perguntadas, depois de hipnotizadas, sobre como que começou aquele sintoma. E mesmo que elas respondessem, depois que elas retornavam do estado hipnótico, elas já não acessavam aquele conteúdo. Então, inconscientemente, elas alcançavam, né, com uma alteração do estado de consciência via hipnose, mas conscientemente estava lá a barreira erguida e aquele conteúdo não vinha. Foi quando Freud propôs a associação livre. E propondo a associação livre, ele percebeu que quando as pessoas eram perguntadas sobre os sintomas, elas resistiam. Elas diziam, eu não sei, eu não faço a menor ideia, nossa, não tenho nada a dizer. E ao invés de desanimar diante disso, de desistir, Freud pensou assim, mas como assim? Se quando eu hipnotizo uma pessoa, ela sabe me dizer o que aconteceu com ela, mas consciente não? Foi aí que ele começou a imaginar que há processos em nós que acontecem sem que a gente tenha consciência. E ao invés de falar assim, então tá bom, então eu vou usar a hipnose porque consciente as pessoas não chegam. Não, ele decidiu aprimorar a técnica para que a própria pessoa chegue aos conteúdos que antes estavam impedidos de chegar ao acesso consciente. Lá tinham as resistências. Quando começava a se aproximar do conteúdo afetivamente intenso, a pessoa não se aproximava. Por quê? Para a gente suportar a vida, a gente ergue barreiras diante daquilo que é afetivamente insuportável. Mas chega uma hora que as barreiras que a gente ergueu diante do que é afetivamente insuportável também se tornam custosas para a gente. São os nossos sintomas. E faz parte dessa técnica, né, como vocês sabem, a associação livre. Mas se a pessoa não vai ser hipnotizada e responder como começou, esse processo ele pode demorar. E não é só uma questão de demora, é também uma questão da pessoa que está lá associando livremente, o terapeuta poder reconhecer essas resistências para que no processo de análise essas resistências possam ser trabalhadas, para que essas resistências possam mudar. Por que eu estou dizendo tudo isso numa pergunta sobre o tempo? Porque nós precisamos, para um processo assim, de aproximação do que é emocionalmente muito difícil, precisamos de tempo. Então, no início, Freud propôs 1 hora por dia, todos os dias da semana. E mesmo que a pessoa faltasse, se ela avisasse, se ela não avisasse, aquela hora seria dela. E seria justo que o terapeuta recebesse por ela. Afinal de contas, se ele não usar a hora atendendo, ele vai ter aquela hora para ler, ter aquela hora para descansar, o que também faz parte da vida dele profissional. Então não é quando vem que a pessoa paga, é para ter aquele horário diariamente, todos os dias, né? E nesse sentido, quando a pessoa falta, pode ser um indício de resistência. Quando a pessoa falta, quando a pessoa atrasa, porque ao se aproximar de conteúdos densos afetivamente, é comum que as pessoas recuem. Se durante o atendimento esse recuo se dá pelo silêncio, ou uma mudança de assunto, ou um branco, agora eu não me lembro, no decorrer das sessões, essa resistência também pode se manifestar quando a pessoa começa a faltar, quando vai chegando perto da hora da sessão e a pessoa fala, não, hoje eu não vou.
Então, a relação com o tempo não é um detalhe técnico da análise. A relação com o tempo é também parte do material para a gente compreender aquele caso. Por isso que as recomendações sobre o tempo dadas por Freud são tão importantes. Hoje pode até ter mudado um pouco, né, o número de sessões, não é mais, não que não seja mais, mas costumam ter outras formas em que não necessariamente seja todo dia, mas a gente ainda vê o tempo não como um detalhe técnico, mas como um material riquíssimo para a compreensão daquele processo.